Graça e paz, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, livro dos Salmos, capítulo de número 6. Salmo de número 6. Não sei se você conhece esse salmo, não é dos mais lidos, dos mais conhecidos, mas Salmo de número 6, Salmo de Davi. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Salmo de número 6, a partir do verso de número 1. Que Davi diz assim, Salmo 6, a partir do versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura quem te dará louvor? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, fale conosco ao nosso coração, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até quando, Senhor? Até quando? Você já fez esta oração alguma vez? Você já indagou, questionou, fez valer assim a tua pergunta diante de Deus? Pergunta essa que revela bastante impaciência. Até quando? Revela uma certa angústia. Até quando, Senhor? Revela também assim um certo desalento. Situações que se esperavam mudar, mas parece que não mudam nunca. E aí chega uma hora que você acha que não vai mudar, ou pode não mudar, ou vai demorar muito ainda para mudar. Até quando? Até quando, Senhor? E uma oração que mostra, acima de tudo, cansaço. Cansaço. Situações em que você olha e diz, eu simplesmente não aguento mais. Até quando? Até quando vai ser assim? Senhor, até quando? E se você já fez esta oração, saiba que você não está sozinho, outros também já a fizeram. Aliás, às vezes, não é nem nós que fazemos essa oração para Deus, é Deus que faz para nós. Por exemplo, quando Elias, usado por Deus, chega ao povo e diz, até quando titubeareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, siga o Senhor, se é Baal, então... Ou então, quando o próprio Jesus
chega aos seus discípulos e, desalentado, o contexto vai dizer que, devido à pequena fé, diz: até quando vos sofrerei? Mas é verdade que a maioria das vezes não é Deus quem faz essa pergunta para nós, mas nós quem fazemos essa pergunta para Deus. Por exemplo, Isaías, quando ele recebe o seu chamamento, e Deus diz para ele que ele vai falar, mas o povo não vai ouvir. Ele vai explicar, mas o povo não vai enxergar. E aí Isaías diz: mas Senhor, até quando? Até quando vai ser assim? Até quando esse povo que se diz seu sofrerá de cegueira e surdez? Quem ouviu a nossa pregação, depois ele há de dizer ainda. Uma cena extremamente comovente é lá do Apocalipse, capítulo de número 6, quando João tem a visão das almas que foram mortas devido à palavra de Deus e ao testemunho que deram. E essas almas, elas estão clamando a Deus: até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue dos habitantes da terra? E aí é dito a elas para terem um pouco mais de paciência, dada a elas túnicas brancas, até que se completasse um número daqueles que, como elas, também dariam o seu testemunho por meio de sangue, de martírio, devido à sua fé em Cristo, em Jesus. Agora, a maioria dos até quando, Senhor, está, de fato, no livro dos Salmos. Eu, por exemplo, encontrei pelo menos 6 salmos em que o salmista expressa essa indagação: até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Essa impaciência santa, quando se voltada na direção certa. Quando, por exemplo, esse Salmo de número 6, porque você sabe que talvez a maioria dos até quando está nos Salmos, porque até quando, Senhor, querendo ou não, é uma oração. Embora curta, é uma oração. E os Salmos nada mais são do que orações escritas, dirigidas aos dirigentes de coro, de culto, no Antigo Testamento, como esse salmo que Davi ora, Davi escreve e direciona, se você for ver o título, ao regente do coro para instrumentos de cordas, ao estilo seminite. A gente não sabe o que é isso, essas expressões meio que se perderam, o que existe são aproximações, alguns vão dizer que é o tom que deveria ser cantado o salmo. Então, uma oração e, ao mesmo tempo, um louvor. E é uma oração esta que Davi, no versículo de número 6, ele vai dizer assim: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. E o versículo de número 3, meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Até quando? Então, esse até quando é uma oração, e é uma oração para ser feita em tempos de até quando? Mas como que deve ser essa oração? Essa oração no tempo da impaciência. Essa oração no tempo da angústia. Essa oração no tempo do desalento. Essa oração no tempo em que a alma está clamando e dizendo e orando: até quando? Até quando vai ser assim?
Então, primeiro, essa oração do até quando precisa ser com reverência. Precisa ser com temor. Porque, embora você possa dizer até quando, você não está se dirigindo a um subalterno. Você não está dirigindo-se sequer a um igual. Você está se dirigindo àquele que Salomão uma vez disse assim: olha, quando você for à casa do Senhor, seja reverente. Que as tuas palavras sejam poucas. Porque Deus está no céu, mas você está na terra. E parece que ele aprende isso com seu pai Davi. Porque nesse salmo em que o Davi fala que está chorando, a sua cama está se inundando com lágrimas, que ele está perturbado, mas o Senhor até quando? Ele começa o salmo com a palavra Senhor. Ele sabe que ele se está se dirigindo ao Senhor. Ele começa com reverência. Senhor. Em algumas Bíblias mais antigas, quando ia se traduzir o nome de Deus, que é Yahvé, e se traduz por Senhor, algumas traduções traduziam essa palavra Senhor, que é a tradução do nome de Deus, todas as letras maiúsculas, para mostrar que não é qualquer Senhor. É o Senhor que está acima de todo o senhorio. É o Senhor dos senhores. É o Senhor que está acima de todos os outros senhores. Quando Davi vai se dirigir a Deus no seu até quando, Senhor, ele não está se dirigindo a alguém que ele entende está devendo para ele. Por isso ele chega, até quando, Senhor? Não. Ele sabe que se for colocar na balança os compromissos da aliança entre ele e Deus, quem vai se achar devedor é ele. Por isso, quando ele se aproxima, até quando, Senhor, ele diz Senhor, e depois já emenda, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Eu sei que não é o Senhor que está devendo para mim. E ele sabe também que ele está se aproximando do Senhor, que não está devendo para ele, e que, portanto, porque tem gente que se aproxima de Deus como se Deus estivesse devendo. Davi se aproxima do Senhor, que é Senhor com todas as maiúsculas, se aproxima sabendo que não é Deus que está devendo nada, e se aproxima sabendo que se Deus atendeu a oração dele, não vai ser devido a nenhum mérito, nenhum, mas simplesmente, totalmente, a misericórdia e a compaixão do Senhor. Porque o versículo 2, ele vai dizer, Senhor, tem compaixão de mim. Versículo 4, volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por tua misericórdia. Não há irreverência nenhuma. Então, o que é orar a oração do até quando, Senhor, com reverência? O que é orar com temor ao Senhor? É orar sabendo que Ele é o Senhor. Você não está falando com qualquer um. É orar sabendo que Ele não deve nada. Nada. Desde a cruz, tudo que Deus faz por nós é por graça, e tudo que nós venhamos fazer para Ele é por agradecimento. E orar com temor é saber que Ele há de nos atender, mas não devido a qualquer mérito que tenhamos para barganhar com Ele qualquer coisa. Mas Ele vai nos atender porque, como diz Tiago, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia.
E misericórdia dada para quem? Para quem merece? Então vamos aprender isso nas nossas orações. A gente não está se aproximando de um igual. A gente não está se aproximando de alguém que deva qualquer coisa. E a gente não está se aproximando com méritos. Se formos atendidos, é por pura misericórdia. Essa é a primeira coisa. Nos tempos do até quando, Senhor. Agora, uma segunda, a oração do até quando, Senhor, precisa ser feita com exposição. Exposição do quê? Exposição de alma. Para que haja cura. É como quando você vai ao médico. A depender da situação, você tem que falar qual é a dor, onde está a dor e mostrar. Para que haja diagnóstico, para que haja prognóstico, para que haja tratamento, para que haja cuidado, para que haja cura. E aí parece que é isso que o Davi faz. O Davi expõe a sua alma, se despe diante de Deus e fala tudo o que está se passando com ele. Ele fala das suas dores físicas. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A gente não sabe qual é a enfermidade, mas é uma enfermidade assim que Davi chega a um ponto de dizer, olha, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou morrer, eu sinto que eu vou morrer. E ele diz então no versículo 5, na morte não há lembrança de ti, na sepultura, quem te dará louvor? Está chegando assim quase a um desespero. E ele vai falar também das suas dores emocionais. Ele vai dizer, estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Ele usa aqui exageros, hipérboles, porque é a linguagem do coração. Ele diz, meus olhos estão consumidos pela mágoa, o sujeito está magoado, está ressentido, a alma está adoecida. E ele diz, enfraquecidos os meus olhos por causa de todos os meus inimigos. Ainda tem gente que deixa o fardo dele ainda mais pesado. Então ele fala tudo. Ele clama e reclama. Mas ele não reclama de Deus, ele reclama para Deus. É esta a diferença. Porque reclamar de Deus é murmuração, nada aconselhável, nada recomendável. É voltar para aquele espírito do achar que está falando com qualquer um, do achar que está falando para alguém que está devendo. Agora, reclamar para Deus, aí é oração. Aí não é apenas aconselhável, mas é estritamente recomendável. Como fez, por exemplo, Ana. Ana que vivia angustiada porque não tinha filhos. E ainda era perturbada pela rival, uma tal de Penina. E ela então chorava, não tinha apetite, não queria comer. E o marido a tentava consolar, mas eu não te sou melhor do que 7 filhos, mas o que ela queria era filho. E aí, então, um dia, quando ela tem a oportunidade, ela vai a Siló, vai ao templo do Senhor, e ali começa a derramar sua alma diante do Senhor, com tamanha intensidade, que seus lábios se movem, mas não sai som. E aí o sacerdote Eli a tem por embriagada, e a questiona, e ela diz, não tenha-me por uma filha de Belial, eu estou aqui falando da minha angústia ao Senhor, estou derramando diante dEle a minha oração. E aí o Eli diz, então, que o Senhor atenda ao desejo do teu coração. E ela vai para casa, e diz o texto que o seu semblante já não era mais triste. Então, onde que está a dor?
Qual é a dor? Exponha ao Senhor, para que haja cura do Senhor. Mas às vezes a gente tem preguiça de fazer isso. A gente acha que não tem tempo para isso. Sabe o que você devia fazer um dia? Você devia desligar esse seu celular e ou fechar a porta do seu quarto, ou sair para um lugar deserto e dizer assim, agora é o meu tempo com o Senhor. E aí expor a sua alma diante dele. Faz assim uma lista de tudo aquilo que está te aborrecendo. Faz uma lista de todas as pedras que estão no teu coração. Se você não quer fazer lista, vai falando para ele à medida que vai vindo na sua mente. E aí sabe o que vai acontecer? A tua confusão vai ser transformada em instrução. A tua culpa vai se tornar em perdão. E a tua ansiedade, Deus vai transformar em paz. Por isso que Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas a gente nunca acha tempo para isso. E aí fica aí carregando pedra no coração. Fica aí adoecendo de alma. E ainda achando que a culpa é de outros. Então vai lá falar com Jesus. Vai lá falar com o Senhor. Para que haja cura na tua vida pelo Senhor. Então vai lá, fala assim, chega e fala, até quando, Senhor? E ele vai dizer, até quando o quê? O que está acontecendo? Vamos conversar aqui. Fala para mim quais são as razões do teu até quando, Senhor. Vamos conversar. Tem cura para você. Tem resposta. Tem caminho. De Deus. Deus que tem caminho na tempestade. Então, esse até quando, Senhor, precisa ser reverente, precisa ser com exposição de alma, e precisa ser com pedidos e súplicas. Porque há coisas que a gente não pode. E tem outras que a gente até pode, mas não deve. Interessante que o Davi, ele pede por salvação. Ele vai dizer, salva-me, Senhor. Salva-me do quê? Ele vai pedir por cura e ele vai pedir por livramento. Sabendo um pouquinho do contexto, ele está enfermo e tem um pessoal que está torcendo. Tem um pessoal que, pelo menos aos olhos dele, quer o mal dele. Ele pede livramento desse pessoal. Ou pelo menos livramento da opressão provocada por esse pessoal que ele chama, inclusive, dos seus inimigos. Aí a gente para pensar um pouco e fala assim, poxa aí, tudo bem, né? O Davi pede por cura, porque ele não podia se autocurar. Então, ok. Mas esse pessoal aqui que está provocando ele, que está trazendo opressão para a sua alma, ele não podia ele mesmo dar um jeito nisso? Ele não era rei de Israel? Ele não tinha um exército ao seu dispor? Ué, então por que ele não fala para esse exército ir e dar um jeito na situação? Ele podia fazer isso em questão de capacidade? Sim, ele podia. A uma ordem dele, o exército ia. Mas a pergunta é, seria legítimo usar o exército do Senhor, cujo fim era lutar as lutas do Senhor, para lutar as lutas pessoais de Davi?
Não, não era legítimo. Então, aqui a gente aprende que poder tem limites. Poder tem limites. Tem 2 limites o poder. Um deles é o limite da capacidade. Tem coisas que a gente não pode fazer porque a gente não consegue fazer. E a segunda dimensão dos limites do poder é a legitimidade. Coisas que a gente até pode, no sentido de capacidade, eu consigo fazer, mas não é legítimo fazer. Não é legítimo. A gente tem até capacidade, mas não deve. Então, por que a gente precisa pedir? A gente pede pelas coisas que a gente não pode, em sentido de capacidade, mas Deus pode. Porque para o Senhor nada é impossível. E a gente pede também que Ele tenha misericórdia, porque tem coisas que a gente até pode, mas não deve. E se a gente for fazer aquilo que a gente pode, mas não deve, vai ser mal. Vai ser muito mal. Vai ser mal para aqueles que o recebem. O efeito da nossa ação. Mas vai ser mal principalmente para nós, os autores da ação. Vai ser como aquela abelha que ferroa aqueles que a oprimem. Mas depois quem morre é ela. Ela ferrou porque ela está com raiva. Mas depois ela morre. Então, em relação a coisas que a gente não pode fazer, nem por capacidade, nem por legitimidade, ouça bem, ouça bem. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. A melhor coisa a fazer, quando não se pode fazer, ou se pode, mas não se deve, é orar e esperar. Porque Jesus uma vez disse, não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Pois digo que cedo lhes fará justiça, ainda que lhes pareça tardio. E Davi, também em outro salmo, vai dizer assim, esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. A paciência será recompensada. A paciência no Senhor. Então, até quando? Tem um até quando. E por fim, irmãos, esse até quando, essa oração do até quando, precisa ser imbuída de fé. Agora você sabe que fé é mistério. Fé não se explica. Mistério não se explica. A gente sabe um pouco, mas a gente não sabe tudo. Mistério da fé a gente só testemunha. Então, por exemplo, eu não sei qual é a sua experiência de oração, mas para mim tem oração e oração. Tem
oração assim, irmãos, que parece que não é nem a gente que ora. Parece que é Deus quem ora por meio da gente. A chamada oração no Espírito. A oração que o Espírito faz por meio de nós. E essa oração é aquela oração assim que quando termina, a gente nem quer que termine, mas quando termina, a gente sabe de uma coisa. A gente tem uma convicção, nasce uma convicção na alma. A gente não sabe qual vai ser a resposta, nem como vai ser e nem quando. A única coisa que a gente sabe é que Deus vai responder. Deus vai responder. Essa oração foi acolhida. Já está lá na instância superior do céu. E uma hora vai sair a declaração daquele que está acima de todos os senhores, que é o juiz dos juízes, que faz justiça à causa daqueles que a colocam diante dele, em fé. Porque você sabe que o salmo muda, o Davi está quase não conseguindo mais orar. Ele está desfalecendo, está enfraquecido, mas há um momento ali que a coisa muda. Parece que surge uma luz. Há uma brisa e aquilo lhe serve de convicção, como sinal de que a oração foi recebida. E aquilo o anima. Aquilo lhe desperta a fé. Às vezes a gente entende a fé como pré-requisito da oração, mas às vezes a fé é consequência da oração. E ele chega então a dizer assim, o versículo 8, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Ainda não tinha mudado nada, só o Davi. A situação não mudou ainda, mas Davi já. Essa é a fé da oração até quando, Senhor? Porque Deus ouve e acolhe e responde orações. A gente pode orar com a certeza, a convicção que situações podem mudar. Pessoas podem mudar. Porque Deus responde, circunstâncias podem ser transformadas. Faz-me lembrar, por exemplo, Apocalipse 8, que as orações dos santos subiram como incenso, estão do lado do altar. Chegaram a Deus. E aí então, diz, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Porque Deus acolhe orações, as nossas orações podem abalar a terra. Não porque é a gente que ora, mas porque é Deus quem responde. E porque Deus responde, acolhe orações, a gente pode crer sim que situações podem mudar. Pessoas podem mudar. Circunstâncias podem mudar. E mais importante ainda, a gente pode mudar. Quem ora pode mudar. Alguém já disse que o maior efeito da oração é em quem ora. E se a gente mudar, ou quem sabe começar a mudar,
quem sabe como resultado, as coisas também não comecem a mudar. Por isso que o Tiago disse, a súplica de um justo é muito eficaz. Então, eu não sei quais são as razões do teu até quando, Senhor. Mas eu sei, irmãos, que os salmos, mesmo os salmos que têm o até quando, Senhor, eles costumam terminar numa nota de louvor, numa nota de confiança em Deus, porque um salmo não é apenas uma oração, um salmo também é um louvor. Por isso a minha oração é que em breve, em muito breve, o teu até quando, Senhor, se torne louvado seja o nome do Senhor. E que assim seja. E que Deus nos abençoe. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé.